Telespectadores e ouvintes, nós estamos aqui nessa noite na região dos Lagos, três membros da Liga Latino-Americana de Redentos, o Paulo Gomes, o Geraldo Sardinha e eu, Jandir Santin, e a gente quer nessa noite tratar um pouco da temática do porquê que nós, no Brasil e outros países da Latinoamérica, estão enfrentando as situações que de todo dia os noticiários estão dando. Às vezes a gente tem a impressão, e talvez os que circulam os diversos noticiários, falam de que seria uma coisa só do Brasil, né, fruto da corrupção, da política brasileira, da politicagem, etc. Mas o furo é mais embaixo e a gente precisa entender por que isso está acontecendo. E aí, se a gente se reporta um pouco à história da econômica do mundo, a gente vai ver que o Brasil está sempre dentro de ondas que acontecem no primeiro mundo e do primeiro mundo respingam aqui. Porque nós estamos ligados ao primeiro mundo como grandes fornecedores de matéria-prima e com grandes jazidas de petróleo, de ferro, de um monte de outros minerais, de água também. E tudo isso interessa muito ao capital mundial. Então, nessa fase que a gente fala da segunda onda neoliberal, os países do primeiro mundo estão olhando para cá com garras afiadas para buscar novos mercados e principalmente novas fontes de energia para as indústrias e para o capital atual e futuro. E uma das preocupações deles, fundamentalmente, é manter os países dependentes, chamados dependentes, países do terceiro mundo, mantê-los ligados e em dívidas, né? Isso o mercado financeiro fez ao longo de muitos anos e hoje todos os estados estão pendentes das dívidas que têm com o mercado financeiro mundial. E esse mercado financeiro mundial, através das suas transnacionais, estão em disputa por essas riquezas, por essas fontes de energia, água, minerais, petróleo, etc. E para poderem dispor disso, eles foram tirando do poder os governos que eram mais nacionalistas, mais desenvolvimentistas, mais progressistas, que seja, foram tirando um por um, né, começando com o golpe em Honduras, depois no Paraguai, depois no Brasil, e em outros países, ou através de golpe, ou através de acusação de corrupção, etc., também conseguiram mudar governantes através de eleições. Eleições que nós chamamos de eleições burguesas, que são decididas fundamentalmente pelo capital, pelo dinheiro. Então tudo isso tem gerado essa instabilidade, e que aqui no Brasil aconteceu através de um golpe, e que agora nos desdobramentos a gente está percebendo que esses intentos, essas intenções do grande capital, principalmente financeiro e das transnacionais, está se realizando, está tendo uns desdobramentos contínuos, seja através das reformas, através das privatizações, através da entrega dos nossos capitais, das empresas públicas, para que esse capital financeiro internacional possa fazer uso delas. Eu sou o Paulo Gomes e estava aqui observando certa atenção, bastante atenção aí que nos falava aqui o camarada Jandir Santin, nosso querido professor universitário de filosofia e sociologia, um homem especialista em questão da ciência da sustentabilidade, foi ligadíssimo à revolução da Frente Sandinista de Libertação da Nicarágua e também ligado à questão da teologia da libertação. Na verdade,
esse neoliberalismo que domina hoje o mundo, né? Hoje temos uma globalização. Uma globalização. Essa é uma economia globalizada, né? Quer dizer, então o capitalismo não teria uma pátria, esse neoliberalismo, né, específica, mas tem uma sede que, ao nosso ver, no nosso entendimento, essa sede é nos Estados Unidos. Por extensão, a Inglaterra, a Alemanha, a Europa Ocidental e mais o Japão. Então, uma dominação mesmo desse neoliberalismo, e que há uma dominação em toda a nossa Latinoamérica, toda a América Latina, do México ao Brasil, como diz muito bem o Jandir, né? São golpes que se consumam através de diversas formas, né? Golpes diplomáticos, com apoio da mídia, com apoio do judiciário, com apoio dos parlamentos da América Latina, todos os parlamentos, e do empresariado, dos grandes homens de negócios privados. Nosso caso específico aqui do Brasil, a gente sente e vê isso é tão claro quanto a luz do sol, de uma clareza solar, esse neoliberalismo, essa privatização que acontece. Quer dizer, nós não temos mais, a nossa economia está toda dominada, não tem mais nada nacional praticamente. Então, ontem assistimos uma entrevista na TV comunitária Canal 6 da NET do Rio de Janeiro, um dirigente sindical ligado à Petrobras, em que ele colocava isso exatamente, né? Questão aos 40 anos atrás, 30 anos atrás, nós tínhamos, quer dizer, em relação aos bancos, o Banco do Estado de São Paulo, o Banespa, que tínhamos no Rio de Janeiro, o Banco do Estado do Rio de Janeiro, o Banerje, o Banco do Estado do Ceará, Banrisul no Rio Grande do Sul, Banco de Santa Catarina, Banco do Estado do Maranhão, Banco do Estado do Piauí, Banco do Estado de Pernambuco, enfim. Não existem mais esses bancos, são todos bancos que foram privatizados. Aqui o nosso caso do Banerje, o Banerje foi vendido por preço de banana para o Banco Itaú, que é o segundo maior banco privado do país. O Banespa, que era o maior banco estatal entre os estados da federação, foi vendido para o Santander, que é um banco privado espanhol. E assim sucessivamente. O Banco do Estado de Minas Gerais, que era um banco forte. E sem falar na questão mesmo do setor elétrico, setor das telecomunicações. Então isso faz parte dessa política neoliberal, que vem do tempo lá da Margaret Thatcher, chamada Dama de Ferro, Margaret Thatcher na Inglaterra, que uma declaração lá, numa reunião dos países aí do terceiro mundo, disse: se esses países estão devendo, tem uma dívida grande com o Banco Mundial, com o Clube de Paris, com o FMI, então que eles vendam as suas estatais, que são poderosas. Aí é que passamos a ter esse neoliberalismo que defende o Estado mínimo, quer dizer, o Estado mínimo, o resto tudo é privatizado, quer dizer, uma ligação que é segurança, talvez, e o resto, as universidades estão sendo escateadas, a UERJ está fechada praticamente, quer dizer, não há verbas para as universidades, para pesquisa. O COP, que é o setor de pesquisa da Universidade Federal do Rio de Janeiro, está sem verbas. De forma que nós estamos vivendo uma barbárie, né? Quer dizer, uma situação de tragédia no nosso país. Face a esse neoliberalismo, que agora, mais do que nunca, com a ascensão desse governo ilegítimo do Michel Temer, que está aprofundando isso e que implica também na perda de direitos sociais, com essas reformas que prejudicam o país e o povo. Uma reforma trabalhista que já foi aprovada no parlamento,
com toda uma base governista corrompida e vendida ao Palácio do Planalto, e que acabou com a CLT, a Consolidação da Lei do Trabalho, que e, de certa forma, trazia alguns benefícios à classe trabalhadora, que veio do Getúlio Vargas, foram conquistas importantes. As pessoas morreram para manter isso. Então, praticamente todos os artigos da CLT foram extintos. Então, o trabalhador hoje, por exemplo, que reivindicar hora extra ao ser despedido de uma empresa, o ônus da prova é dele, ele tem que comprovar isso, trazer as provas para o processo da Justiça do Trabalho, sob pena de, se não o fizer, ele vai ter que indenizar o patrão, a empresa. Agora o governo está tentando, está com dificuldades imensas, já tirou de pauta várias vezes da agenda da Câmara dos Deputados, a reforma da Previdência, que vai trabalhar até 75 anos, 80, quer dizer, um país em que as pessoas têm uma vida útil pequena, né? E você vê, o morador do Alto Pinheiros de São Paulo tem uma vida útil de 80 anos. O lá de Grajaú, do estado interior de São Paulo, na periferia, são 60 anos, 55 anos. Aqui no Rio de Janeiro, você pega do Leblon, Gávea, Barra da Tijuca, vai ver 80 anos, 70 anos, uma qualidade de vida melhor. O que mora lá na Vila Kennedy, nos bairros periféricos e pobres, morrendo com 50 anos, uma qualidade de vida cada vez mais sendo deteriorada. Então acho que o Jandir Santi fez uma fala bonita, legal, gostei da sua colocação e apoio, estou de acordo totalmente e acho que é isso. Vivemos um momento então de tragédia no nosso país, lamentavelmente, e é preciso que haja as forças sociais, os movimentos democráticos e populares, as forças políticas de cunho de esquerda, claro, né? Temos que reagir de qualquer maneira para barrar esse neoliberalismo que nos traz tanto mal. E aliado com o apoio também de uma mídia, de uma Rede Globo que tem o monopólio da comunicação. A Rede Globo é uma das poucas que tem condições de atingir todo o território nacional. Lá da fronteira do EPOC, Roraima, aquela área lá já de fronteira com até Chuí, no Rio Grande do Sul, a Rede Globo entra. Em muitos municípios aí do Amazonas não entra a SBT, não entra a Record, entendeu? TV Cultura de São Paulo. Então era manobra isso aí, faz parte desse movimento neoliberal, de forma que é isso aí, quer dizer, nós temos que nos opor e contestar e temos que lutar, nos manifestar, quer dizer, estamos juntos com os movimentos sociais, com os movimentos populares para barrar isso. Os camaradas foram muito bem quando fizeram a análise da conjuntura, né? E pouca coisa eu teria a acrescentar, seria repetir algumas coisas, não valia a pena. Agora, a minha preocupação é como devemos se comportar, né, a partir desse momento. Ou seja, é inegável que estamos vivendo um momento de crise no Brasil, né, onde depois de um golpe jurídico, né, se derrubaram um governo, né, eleito por 45 milhões de votos. 54 milhões. 54 milhões, né, e se tomou o governo um grupo que representa totalmente o capital internacional, ou seja, um setor da maioria da burguesia totalmente dependente ao capitalismo e aos interesses, principalmente do imperialismo norte-americano, que é o chefe maior, porque é onde existe o maior poderio militar do mundo, é nos Estados Unidos, e os Estados Unidos se colocam como o quartel-general em defesa do capitalismo, né, no mundo. Então, eu acho que, no caso nosso, concreto, é de se perguntar como fazer para se romper essa situação. Hoje se instalou aí o quê? Uma quadrilha que tomou conta do poder, né, e que a gente vê todo dia, a gente vê na própria imprensa burguesa, né, que esse governo está composto
que existe de pior, né? E outra coisa importante, eu acho que a gente tem que pensar é o seguinte: hoje não temos só um inimigo aqui dentro, que é a burguesia, né? Mas temos outro perigo também, do ponto de vista de um processo de transformação, que é o fortalecimento de um setor religioso, né, que hoje tem praticamente uma maioria no Congresso, tá? E não só, e com um objetivo bem maior, que é trabalhar para chegar a um governo central. Agora, eu acho também o seguinte, como o camarada Jandir colocou, que essa questão não está ligada só aqui dentro, tá? Faz parte de um projeto, né? Um projeto do imperialismo. Hoje nós temos na América Latina, qual foi a política central? Depois dos Estados Unidos, né, sentiu um certo recuo na Europa, ele se voltou unicamente para a América Latina, né, para retomar o que ele dizia antes, que a América Latina era o pátio, né, do império. E aqui é que está a maior... Quintal, né? É o quintal. Aqui é que tem as maiores riquezas, reservas, né? Só temos o Amazonas, temos petróleo na Venezuela, que é a maior reserva de petróleo do mundo, né? No Brasil nós temos petróleo, tem minério, na Bolívia tem, todos os países têm. Todos os governos populares que houve nessa década, né, tiveram que enfrentar golpe, né? E é o caso da Venezuela, por parte de quem? Dos Estados Unidos, voltando à sua política anterior, que era de golpes militares, como aconteceu no Panamá, com a invasão do Panamá, aconteceu na República Dominicana na década de 60. Granada, né? Granada, aconteceu na Argentina, a Guatemala na década de 60, 300 e poucos mil pessoas também desaparecidas, e hoje nós temos na Venezuela um cerco à Venezuela por parte dos Estados Unidos, através da Colômbia, né, através do Peru, né, o Brasil que mandou tropa para a fronteira. Então eu acho que é um momento delicado em que nós temos que procurar a unidade, porque está bem claro que para você hoje se propor a fazer a revolução num só país é difícil. Então você tem que mesmo, eu acho que é uma tarefa nossa, é tentar articular com os outros movimentos da América Latina, né? Os movimentos populares, né? Os movimentos de companheiros que ainda estão aí, que foram daquela outra geração da década de 60, né? Que tiveram em outro momento histórico, em outra realidade, mas que também estão trabalhando na perspectiva de se buscar uma opção. E eu tenho séria dúvida se nós vamos ter eleições em 2018. Tá? Eu acho que qualquer hoje movimento pequeno, ou movimento que tem uma expressão maior dentro do cenário, é trabalhar, né, nessa perspectiva. Se colocar para todo momento que possa se dar aí. E como é que tem que fazer? É romper a barreira através de um trabalho constante no meio dos movimentos populares, no sindicato, em todo o nível, está trabalhando com o povo, tentando trabalhar, se aproximar e tentar trabalhar na perspectiva de um projeto político. Se não tem um projeto político, né, se não oferece uma alternativa, eu acho que nós não vamos chegar muito longe. Então eu acho que é isso aí, e eu particularmente não acredito muito no processo eleitoral dentro desse sistema burguês, porque eu acho que se nós vamos pensar que já está provado na prática que através do processo eleitoral, dentro desse marco que a burguesia estabelece, não se muda nada. Eu acho que nós temos que trabalhar na perspectiva, né, de ir criando, né, um movimento que possa gerar na prática uma alternativa ao sistema burguês. E qual é esse sistema? Do meu ponto de vista, é o sistema de um governo popular, em que você vai desenvolvendo junto ao povo, né, as bases práticas, né, de se formar uma nova mentalidade do que é um novo sistema. Pegando o gancho que o
camarada Sardinha nos passou, que é a questão das soluções dessa situação, em que para muitos é a via eleitoral e para nós não é a via eleitoral, que a via eleitoral nos países dependentes como os nossos se mostrou ineficiente. Por quê? Porque os governos que não nos representam, que são governos da burguesia, eles só governaram para o mercado financeiro internacional e entregaram nossas riquezas e continuam fazendo isso. Quando governos mais progressistas tomaram o poder, ao menos uma parte do poder, né, poder executivo, a gente viu que eles não conseguiram realmente mudar as coisas para valer, inclusive ou fazer um fundamento para que futuramente se dessem essas mudanças. Então a gente precisa repensar seriamente, né? Se é para fazer via poder eleitoral, só poderia ser através de uma grande reforma, que seria uma constituinte nova, né? Feita não a partir dos partidos, mas a partir, talvez, da representação das categorias sociais, das categorias profissionais, etc. E com, dentro dela, uma reforma política eleitoral muito grande, em que as forças que comporiam os governos, em suas diversas, tanto no poder legislativo como executivo e judiciário, elas fossem proporcionais às categorias profissionais que estão presentes em cada país. Então a gente ou se faz reforma, eu diria até a revolução política eleitoral, ou a gente apela para um outro modo que seria a formação do poder popular. E essa é um pouco a tese que nós defendemos. É fazer com que o povo se empodere nas suas organizações, pelo conhecimento da história, pelo conhecimento de como funciona esse sistema, o sistema capitalista, pelo conhecimento conjuntural de como funciona o sistema em cada época, né? E se estruture de tal modo que ele possa tirar proveito através da sua organização, das suas forças, do seu empoderamento, para que consiga mais direitos, mais espaços, que as riquezas sejam realmente distribuídas. Porque um dos grandes pelo conhecimento cânceres que nós temos é a concentração de riquezas. Isso está em todos os países, no Brasil de modo mais acentuado, inclusive, que nem os governos ditos progressistas conseguiram reverter, né? E agora, com o neoliberalismo, ele proporciona uma concentração maior de riqueza. Basta a gente ver a união de bancos que se juntam, de outros grandes conglomerados industriais, por exemplo, uma cerveja, né? Se faz uma Ambev, se faz, né? Para que quase todas as marcas entrem nessa. Os frigoríficos, né? Nós tínhamos muitos frigoríficos, hoje são poucas marcas de frigoríficos. Isso vai se concentrando em todos os setores da economia. Então isso faz com que o povo de fato não consiga ter vez, né? E basta a gente ver a questão, o desemprego que aumentou, os desocupados, o mercado informal, menos empregos com carteira assinada e assim por diante. Então, se a gente não trabalhar na formação de um poder popular, a gente não vai conseguir nem que tenha um governo progressista e menos ainda se tiver um governo burguês, né, que vai governar para os burgueses. Então, essa é um pouco a tese que os irredentos, que hoje já são uma liga latino-americana, quer dizer, com representação em alguns países, defende e quer que a gente faça isso através de quê? Através da conscientização do povo, para que, conhecendo as lutas populares que já houveram na história desses 500 e poucos anos de história da América Latina, a gente aprenda com eles as possibilidades que a gente tem, as forças que a gente tem de fato para lutar principalmente contra o capital, em primeiro lugar, e contra os que representam esse capital nos diversos poderes, né, da República. Se chamam irredentos porque não se rendem ao capital, não se rendem à
a essa queda, vamos dizer, do socialismo histórico, e continuam acreditando na possibilidade de construir esse novo sistema. E para isso é que a gente está lutando, procurando se conectar, procurando fazer com que outros movimentos descubram também, por sua vez, o modo de lutar dentro disso, e que a gente junte as forças tanto a nível de Brasil como a nível de América Latina ou até de outros países, África, outros países que também sofrem as consequências desse sistema capitalista, e nessa fase do sistema capitalista neoliberal. O Jandir colocou aí a questão realmente essas tentativas através do parlamento, do processo eleitoral, tem sido complicado ao longo da história. Caso nosso aqui no Brasil, você vê desde a ascensão de Getúlio Vargas, que foi eleito, né, quer dizer, em 54, em 51 pelo voto popular, com uma plataforma nacionalista, em defesa de interesses trabalhistas e tal. Você vê que a pressão foi tão grande em cima dele que ele foi obrigado a se matar, deu um tiro no coração dele, né? E escreveu a Carta de Testamento, e que é uma denúncia desse capital espoliador internacional. Depois veio o João Goulart, a mesma coisa, né? Quer dizer, aí vem a ditadura violenta, que ficamos aí 30 anos, quase 30 anos aí de uma repressão brutal em cima do povo, com prisões, com perseguições, com torturas, com desaparecimentos e exílio de muitos camaradas. E agora, mais recentemente, nós temos o caso da presidente Dilma Rousseff, que foi golpeada de uma forma, apesar das suas alianças esdrúxulas, né? Quer dizer, tem um filme aí, né? Dormindo com o Inimigo, né? Quer dizer, filme muito bom. Michel Temer era o vice dela. Então a questão do voto é muito discutido. É claro que, eu até comentava há pouco aqui, que no período da ditadura, a esquerda revolucionária, ela pregava o voto nulo, mas tinha uma alternativa a propor. Fizemos campanha no Brasil inteiro, nas eleições de 70, e dizia o seguinte: vote nulo, a luta armada é a solução. Hoje nós não temos muito essa alternativa a propor. Mas eu acho que continua na ordem do dia a questão de que, através de processo eleitoral, não vamos resolver nada, né? O caminho é a revolução e não reformas. Mas a gente tem que entender que o momento hoje é outro. Quer dizer, naquela época tínhamos a Guerra Fria, né? Quer dizer, então é uma situação muito delicada. E de forma que é fortalecer esse poder popular, né? Fazer um trabalho de elevar o nível de consciência política da classe trabalhadora, das classes populares, para em um momento mais na frente a gente então enfrentar esse poder burguês e tentarmos atingir aqueles nossos objetivos estratégicos, que é alcançar um governo popular do povo, com perspectiva para o socialismo. Eu acho que isso é importante. E é muito lamentável, a gente lamenta muito, você vê, nós vivemos aqui na América Latina, né? Quer dizer, um continente tão rico, um continente com riquezas minerais importantes. Quer dizer, a América Latina, que nós temos aqui toda a Amazônia, nós temos o Rio Amazonas, nasceu no Peru, mas aqui no Brasil, um volume de águas, muita água. Temos a Pantanal do Mato Grosso aqui no Brasil, temos a Cordilheira dos Andes, Chile, Peru, tudo aquilo lá. A América Latina, temos dois oceanos, o Oceano Pacífico e o Oceano Atlântico. Quer dizer, um povo tão esperançoso, um povo tão bom, um povo e essas riquezas todas, e no entanto temos sido vítimas de um massacre por parte dessas potências financeiras internacionais. Olha, eu acho que a gente tem que retomar um pouco a história, né?
como o camarada colocou, porque a gente, para fazer memória, tem que ir à história, que é uma questão dialética e uma coisa está intrínseca para você. Um povo que não tem memória não pode construir história. Não resolver nada. Né? Se não tem memória, porque não tem história, e a história vai para frente. Então, eu acho que essa classe dominante do Brasil de hoje é a mesma que já vem dentro da época da independência. E nesse país já se travou grandes lutas. Se nós formos olhar a história, né, e nós estávamos comentando hoje aqui também, né, lembrando alguns fatos históricos que aconteceu nesse país, como a guerra da Farroupilha, né, a balaiada, né, que era lá no Maranhão, em princípio, a Cabinada no Pará, e uma na República, que foi Canudos, que ninguém dá muita importância. 30 mil foram 30 e poucas mil pessoas assassinadas em Canudos por aquela elite daquele momento. E só mudou a vestimenta, mas são os mesmos de ontem, os mesmos de hoje, representam os mesmos interesses. Canudo não era um louco, Antônio Conselheiro era um cara que sabia o que queria, é que naquele momento histórico, a forma que ele encontrou de se comunicar com aquele povo explorado né, miserável do sertão, foi pelas vias. Organizou, criou uma cidade onde foi, segundo um dos grandes escritores brasileiros, o Rui Facó, ali dentro de Canudos se praticava um comunismo primitivo, onde o povo sobrevivia das suas próprias produção, né? Então a elite foi o que fez, invadiu Canudos, perderam 2 batalhas, invadiram, destruíram a cidade. E mataram todo mundo. Mataram todo mundo, e além de matar, aí mostra o nível de violência dessa elite, né? Cortaram a cabeça dos principais líderes do movimento para expor para o povo, para servir de exemplo. E depois fizeram o que? Destruíram a cidade. Hoje não existe mais a cidade de Canudos. Construíram uma outra cidadezinha que é para o povo não ter memória daquilo ali, ninguém toca naquilo. E é o que acontece hoje, aqui também. Depois nós tivemos... Contestado aqui no Sul. Pois é, contestado, a mesma coisa. Então acho que nós, como militantes revolucionários, temos que resgatar essa história para mostrar para essa juventude aí o que aconteceu nesse país. E o que está acontecendo com esse golpe aí agora de 2016, né, desse pessoal que tomou o governo, mas tomou com um projeto, e eles não tomaram o poder para sair amanhã, eles tomaram para ficar, porque eles têm um projeto, que é o projeto do neoliberalismo, né, que tem todo o apoio do imperialismo norte-americano na América Latina. Você vê o que está fazendo com a Venezuela, né? Os caras... A Venezuela tem 22 anos de chavismo. Gente, a Venezuela já teve 26 eleições. Através de eleições. E vai agora para 27 eleições. Nenhum país da América Latina, camaradas, nenhum país da América Latina teve tantas eleições como a Venezuela. É verdade. Né? Em Honduras, teve uma eleições, o povo ganhou, eles deram um golpe, igualzinho que fizeram com Lugo no Paraguai. Poxa, e por que aqui no Brasil o senhor Temer não chama uma Assembleia Nacional Constituinte e pergunta para o povo se o povo está de acordo com o governo dele? E por que o imperialismo, né, não exige dessa camarilha, né, umas eleições diretas e imediatas? Porque não afeta os interesses dele, como não faz na Arábia Saudita, como não faz em todos os países que vivem baixo os interesses e baixo a imposição do império, né? Então eu acho que isso mostra, retomando a senda da história, isso mostra, né, o caminho que nós temos. É o mesmo caminho que teve o Sandino, que teve o Bolívar, que teve o Artigas, que teve o São Martin. É retomar a história e lutar para que um dia se prevaleça nesse continente a pátria grande, que era o sonho de todos. Entendeu? Eu acredito
que as eleições, para mim, não vai resolver nada. Eu acho que nós temos que trabalhar na perspectiva de trabalhar com o povo, resgatar a história, trabalhar com esse povo, né, e politizar e marchar para um processo diferente, que é esse processo que nós em Redento defendemos, né, que é o processo de um governo popular com perspectiva, como o camarada Paulo colocou, para o socialismo. Agora, a gente não vai construir esse governo de uma hora para outra, nem amanhã nem depois. Eu acho que a gente tem que começar a construir dentro de nós mesmos também, né, e junto com cada um, nessa perspectiva que o camarada colocou, que é na frente de trabalho, numa palestra, numa conversação fora com o pessoal, mostrar o que é um governo popular e mostrar o que é um novo sistema. E também é um processo que depende muito da gente, né, porque você não consegue mudar o mundo se você não muda você mesmo dentro desse processo. É uma dialética, né, que nós também defendemos tudo aquilo que o camarada Lênin colocava, que é a formação de um homem comunista e que o Che renovou dentro da nova realidade histórica, que é o homem novo, a mulher nova, né? E ter a capacidade, porque eu acredito, como o Che dizia, que para ser um grande revolucionário, nós temos que ter a capacidade de se indignar em qualquer parte do mundo, em frente a qualquer injustiça, aí poderemos chamar um ou outro camaradas irmão. O panorama que a gente explanou aqui, e que é o que vocês veem todos os dias, até de modo talvez menos analítico, mas através dos fatos que as TVs mostram, é bastante preocupante, sem dúvida, né? Porque houve muitas derrotas do povo. Esse povo brasileiro já foi derrotado muitas vezes, né? Pela burguesia, através dos inúmeros ataques que sofreram em todos os seus movimentos de reivindicação, inclusive nas diretas já, as coisas um pouco mais atual, mais próximo de nós, né? Nas eleições que depois sofreram um golpe e assim por diante. E no meio disso existe muita coisa boa acontecendo, né? Quer dizer, as crises, elas acabam sendo momentos em que as pessoas resolvem mudar de rumo e se tornam mais criativas, né? Então, se nós olharmos, por exemplo, durante a ditadura de 21 anos, ditadura militar, quanta coisa surgiu interessante, né? Os movimentos de bairro, de mulheres, de direitos humanos, né? De juventude, enfim, a organização dos agricultores, do Sem Terra, MST, etc., das mulheres agricultoras, e inúmeros outros. E hoje, se a gente olhar de direito, e a gente tem um pouco essa sensibilidade, esse termômetro para sentir, que existem inúmeras iniciativas, né? Eu mesmo trabalho um pouco na linha da permacultura, a ciência da sustentabilidade, e dentro dela a gente percebe quantos grupos existem já, um movimento que aqui no Brasil tem uns 15 anos apenas, e hoje nós temos já espalhados em todos os estados há muitas experiências de permacultura. Permacultura o que é? É a ciência da cultura permanente, com 3 princípios. Primeiro, o amor à terra, quer dizer, cuidar da terra para que ela continue sendo mãe e continue produzindo, e para isso a gente tem que saber trabalhá-la, tem que saber aboná-la e assim por diante. Então, todo esse cuidado com a terra. O segundo princípio é o cuidado com a gente, com as pessoas, né? As pessoas são aquelas que de algum modo têm que cuidar dessa terra. E aí o cuidado com a saúde, né? A saúde corporal, a saúde mental, a saúde espiritual das pessoas, a saúde social, né? Para que as pessoas estejam bem, porque pessoas que estão bem vão cuidar delas mesmas, cuidar das outras e cuidar da terra. E também o terceiro princípio é a socialização daquilo que a gente tem de sobra, né? Aquilo que a gente produz de sobra. E se a gente olhar na prática, isso é uma experiência que eu tenho vivido muito nos últimos anos, todo mundo tem sobras, né? Todo mundo tem sobras. Só que o sistema, por exemplo, o que faz das sobras?
ele elimina as sobras ou distribui como se fosse uma caridade, né? Para que as pessoas usem depois, ou nem saibam usar, etc. Né? Então a gente pensa numa questão de trocas, né? A gente pode fazer, enfrentando esse sistema da compra da mercadoria, a gente fazer sistema de trocas, e não só trocas de coisas, mas a troca de conhecimento, porque o conhecimento também virou uma moeda, né? Hoje as pessoas têm que comprar o conhecimento, e cada vez, agora com o golpe, a gente está percebendo que as universidades, institutos, escolas públicas estão caindo, né, na desgraça da má gestão e da falta de verbas, né, em que o saber, o conhecimento tem que virar mercadoria também. Então a gente acha que conhecimento não é mercadoria, conhecimento é uma coisa que a gente partilha. Então o que eu vejo é que se nós olharmos, eu sei por números assim, que nós temos no Brasil mais de 7 milhões de pessoas envolvidas em saúde comunitária, em economia solidária, né? Cooperativas, grupos de permacultura, etc. E isso é um número relativamente expressivo, mas que há muita outra coisa que a gente também não sabe, não tem conhecimento, ou coisas que estão dispersas. Então, uma das funções, das tarefas da gente é juntar as coisas, é fazer com que essas experiências não sejam isoladas, né? Elas se juntem e mostrem que o povo é criativo, o povo sabe se organizar, né? Basta ver o carnaval, né? Cada escola de samba, gente, é uma lição de organização, né? É uma lição. Então, quando o povo quer, se entusiasma com uma causa, ele tem condições de fazer. É que o sistema procura mostrar que não que somos fracos, que não temos, né? E o modo é dividir, né? Dividir tudo aquilo que é contra o sistema e seja dividido, e nós queremos que seja compartilhado e não dividido. Acho que o segredo está em encontrar o jeito de fazer isso, né? O sistema divide o povo naquilo que vai contra o sistema e unifica o povo naquilo que interessa ao sistema. Quando tu citou o carnaval, o sistema não tem por que se preocupar com o carnaval, porque o carnaval está concentrado ali na alegria. Agora, não pode se unir o povo para um objetivo de transformação, né? Não, são as contradições do próprio sistema, né? Ele trabalha nisso. Tem a Globo, tem os institutos, tem as religiões aí diversas que fazem esse trabalho, né? Verdade. Eu queria falar uma questão aí sobre o que o Jandir colocou em relação à Constituinte. Nós já tivemos uma Constituinte aí que foi convocada, a de 88, que gerou a Constituição que está vigindo o país hoje, que é a Constituição Cidadã, segundo Ulisses Guimarães, né? Que ao promulgá-la disse: tenho nojo de tortura e nojo dos torturadores. Que a sociedade era Rubens Paiva, a sociedade era aqueles que foram assassinados e torturados. Até um belo discurso do velho Ulisses Guimarães. Então, Jandir, o que eu vejo é o seguinte: essa Assembleia Constituinte, quer dizer, vai ter que novamente fazer uma nova Constituição. Essa já está completamente desmoralizada, já emendada e descumprida, não só por aqueles que são os responsáveis para fazer as leis, que é o próprio parlamento, como o próprio judiciário, né? Que não cumpre ali, diz respeito a muitos juízes aí que desrespeitam a nossa Constituição, e às vezes eles próprios estão querendo fazer leis ali, legislar, fazendo o papel do legislador. Mas essa Constituinte que eu até concordo com você, seria uma Constituinte não com esse Congresso que está aí. Quer dizer, esse Congresso corrupto, desmoralizado, Congresso desacreditado, completamente comprometido com o que há de pior no país. Comprometido com os fazendeiros, com o parlamentar que homenageou até torturador lá como esse tal de Bolsonaro, que esse é um sujeito abominável com as suas teses extremadas, né, extremistas. O brasileiro não quer o extremismo tipo Bolsonaro. Então a Assembleia específica,
elaborada especialmente para fazer, convocada especialmente para fazer uma nova Constituição, levando em conta os movimentos sociais, levando em conta o movimento popular organizado e as categorias, conforme você colocou muito bem. Deixa eu só falar. Claro. Uma tese que me parece tão simples, né? Que democracia é governo do povo, né? Então, em geral, as categorias, as porções de povo mais numerosas são as menos representadas. Quer dizer, não é democracia aquilo que nós temos. Sim, né? perfeito. Totalmente, né? Então, a coisa mais simples seria o quê? As categorias que têm mais gente, mais número de pessoas teriam que ter mais representantes. Então, tão simples isso. Né? É verdade. E seria tão fácil de fazer, né? Saber quais são as categorias e quantos representantes cada categoria tem que ter. E aí nós teríamos talvez o agronegócio, talvez com um representante. E o agronegócio não tem nem 1% da população. Agora eu pergunto aos camaradas, só um parênteses. Mas você acredita, camarada, que a burguesia, a elite, vai aceitar uma proposta? Né? Vai aceitar uma proposta, porque eles podem dizer, não, vamos através das eleições, a gente propõe essa constituinte, mas nós sabemos que as eleições que eles determinam é dentro desse sistema que está aí, onde todos votam, que as eleições é um comércio, é uma compra de voto. Nós não temos que perguntar para a burguesia. Sim, perguntar que é o povo. Né? Claro, você vai perguntar para a burguesia, não vai querer. Então o que a gente precisa é incentivar o povo, que o povo saiba dos seus direitos, né? E saiba que não há democracia se não houver representatividade proporcional. Sim, Jadir. Eu me lembro que, por exemplo, na campanha das diretas, naquele famoso discurso, 2 comícios grandes, lá em Anhangabaú, como é em São Paulo. Anhangabaú e na Candelária. Eu até fui, eu saí daqui com um camarada chamado Ronaldo, um amigo nosso aqui, fomos lá assistir, foi uma coisa formidável. E eu aqui da Candelárias, que reuniu mais de 1 milhão de pessoas, com grandes lideranças como Miguel Arraes, Leonel Brizola, e me recordo que o próprio Tancredo Neves, né, que era o homem da conciliação, né, quer dizer, o Sobral Pinto, que foi um grande jurista, que quando o Luiz Carlos Prestes esteve preso e tratado como um animal na época, foi um grande defensor, um grande advogado. Ele fez um discurso emocionante que emocionou a todos nós que estávamos lá, naquele belíssimo comício, em que ele disse: todo o poder emana do povo e em seu nome deve ser exercido. Então, só que eles não cumprem, não obedecem a isso, né? Então, sim. Claro. É isso. Eu acho que a gente precisa ter utopia, né? Utopia é você acreditar, sonhar com aquilo que devia ser melhor. Né? Claro que para que a utopia se realize é preciso dar passos. Né? Agora, a gente não pode pedir licença para a burguesia. Né? Claro, não pode pedir licença para os Estados Unidos. Não pode pedir licença para a ONU. Né? Acho que o povo tem que... Por isso é poder popular, se apoderar realmente. E se empoderar-se, que é primeiro ter confiança em si, ter confiança na sua categoria, ter confiança no seu trabalho, nas suas qualidades, e ter confiança na classe, né? Que é a classe trabalhadora, e que sempre se acostumou a ou pedir permissão ou ser derrotada, né? Mas muitas vezes ela é derrotada pelo próprio povo, porque o povo não acredita nos seus líderes, o povo não acredita nos seus representantes. Então eu acho que a lógica tem que mudar, né? Acho que é uma nova lógica que o povo tem que tomar para si, né? Nós somos a maioria e nós temos que mandar nesse país, e assim como em todos os países. E outra coisa é o seguinte, hoje eu acredito que uma boa parte da população não acredita em nenhum partido político desse tempo, não acredita em nenhum desses políticos que tem aí. Agora, mas também isso fica claro que esse trabalho que os grupos, né, políticos, revolucionários que tem esse projeto, como nós estamos colocando aqui, é preciso ter clareza de trabalhar com o povo no sentido de mostrar para ele, né, qual é a situação. Então, também tem que prever, estar preparada, porque em algum momento da história
vai haver conflitos, vai haver conflito duro porque toda a história da humanidade é uma história de luta de classe. Então, eu acho que fica claro que a luta de classe e esse processo de revolução não é um banquete, né, como dizia o velho Mao, não é que nem uma orquestra que todo mundo segue. É um conflito e que pode, em determinado momento, esse conflito chegar a um estágio superior. E aí você tem que ter um povo consciente, né, unido, mas também organizado, né, e com um projeto bem definido pelos grupos que defendem essa posição. Verdade. A história da humanidade é uma história de luta. Você vê que os espartacos, 300 espartacos se rebelaram contra o Império Romano, né, e lutaram ali bravamente, lutando por terras, por liberdade, por conquistas. Agora, dá sempre um arranjo de elites, né, Sardinha? Elite que... esse negócio de elite é preciso tomar cuidado, porque o que é elite? Quer dizer, elite... Eu não considero elite esses caras que estão aí comandando o país. Quer dizer, eles são uma elite talvez financeira, mas a elite somos nós. Elite que estuda, que pesquisa, que lê, que nós é que somos esse pensamento. A elite eles confundem a elite, eles não são elite, eles são uma elite financeira, talvez. Elite financeira. Agora porque a história do país é sempre da parte do arranjo, a própria luta pela república, né? Quer dizer, quem proclamou a república era um monarquista, quer dizer, o próprio Deodoro, que não era bem um republicano. Depois houve a independência, que é um acordo que Dom Pedro foi quem proclamou quando era o imperador. É sempre um jogo, né? Quer dizer, então esse enfrentamento, Sardinha, realmente ele é inevitável. Eles podem retardar pela força, pela violência, usando vários processos, mas ele é inevitável. Vai haver esse enfrentamento, esse conflito com forças antagônicas de contradição. Capital trabalho, né? E certamente para que haja essa mudança, a gente precisa de pessoas novas, né? Homens e mulheres que tenham um outro modo de pensar, né? Outro modo, ao invés de dividir, somar, ao invés de comprar, trocar, né? Ao invés de competir, colaborar. Então, a gente precisa realmente de uma humanidade num novo estágio de avanço, né? de humanidade. E esse trabalho de formação acho que é contínuo, né? Tem que ser contínuo. E só vai acontecer em práticas diferentes, né? Não vai acontecer só através de ideias, né? Então acho que o segredo estaria em proporcionar práticas diferentes em que as pessoas vivenciem realmente esse tipo de valores novos, né? E vejam que é possível. E eu tenho observado o entusiasmo desses grupos, por exemplo, que trabalham em mutirão para construir uma casa, trabalham em mutirão para produzir, trabalham em mutirão para arrumar coisas públicas que estão sendo desleixadas e assim por diante. Eu acho que essa alegria, esse bem-estar que as pessoas sentem, tem que acontecer para que as pessoas acreditem nessa possibilidade. Imagina vocês trabalhando junto a isso, ligando a esse tipo de atividade, um processo de educação e de formação, né? Poderíamos chamar dos futuros embrião de um novo poder. É verdade. Novo, né? E os atuais embriões. A gente tem um detalhe também, o seguinte, você vê aquele nosso, uma película belíssima, um documentário importante, que é que sob patrocínio do Grupo Irredentos, nosso grupo, nós pertencemos com muito orgulho, com muita honra essa organização, esse grupo, essa Liga Latino-Americana de Irredentos, que depoimento de 20 lutadores do povo, aliás um documentário dirigido pelo Jandir Dario, um cineasta lá do Paraná, né, que muito filho competente, filho do nosso professor Jandir Sandi, nosso camarada, querido Jandir aqui, um belíssimo trabalho. E eu me recordo que entre um dos que prestaram depoimento lá foi o Paulo Canabrava, um jornalista lá de São Paulo, foi militante da LN. Ele aborda essa questão
essa preservação da memória, e que nós temos que cultuar, nós temos que prantear os nossos heróis. Ou vamos ficar, como dizia o Paulo Canabrava no documentário Irredentos. É o Deodoro, é o Caxias, é Rui Barbosa, essas figuras. Não, nossos heróis são esse grande lutador do povo, é Carlos Marighella, Carlos Lamarca, Conselheiro, Antônio Conselheiro, lá o Roberto Santucho na Argentina, o Sandic, Che Guevara, né, Fidel Castro, Lamarca, né? Capitão Lamarca. Esses são os heróis que deram suas vidas. E as mulheres também. E as mulheres, como Olga Benário, a Tânia, a Aurora, e muitas outras mulheres aí que se sacrificaram. Então, esse papel dos Irredentos nessa questão de documentar e preservar essa memória histórica é de grande relevância. E nós devemos realmente estar atentos a documentar esses fatos e essas histórias. E elevar num panteão bem alto a bandeira desses heróis nacionais. E foi o início, né? A bandeira principal que deu origem a nós chegarmos até aqui onde chegamos foi justamente o resgate da história. A partir da morte de um estudante, aí nós seguimos um Edson Luiz Lima Souto Calabouço. Exatamente, que vai fazer 50 anos agora do assassinato. Foi o primeiro documentário elaborado, dirigido por Carlos Pronzato, um argentino baiano, né? Então é isso aí, camaradas. Bem. Acho que aproveitamos para dizer que esse ano será lançado e relançado várias vezes o Calabouço, né? Um tiro no coração do Brasil e os livros, os diversos, e também nós temos documentário sobre o Calabouço e um novo livro que trata da experiência Tupamara, com o grande camarada Zabalza, lá do Uruguai, escreveu, a gente traduziu e vamos lançar esse ano, ajudando a manter essa memória, né? Para que muita gente da América Latina, do Brasil, que ainda está muito longe, muito disperso e muito longe da América Hispânica, né? O Brasil também aproveita essa experiência para a gente aprender, para a gente poder se empoderar, né, através da memória. E então esse ano será lançado em vários lugares, né, desse país esse novo livro, A Experiência Tupamara. Já temos data marcada para o lançamento do livro do camarada Sabaza, né, que é 23 de junho em São Paulo, no Memorial da Resistência. E, como o Jandir falou, o camarada Sabaza foi um dos fundadores do Movimento de Libertação Nacional Tupamaro, no Uruguai, né? No Uruguai. O camarada Sabaza passou 11 anos preso. Desses 11 anos, passou 5 anos em solitária, num poço, junto com outros camaradas. Era considerado prisioneiros de alto perigo, que vivia isolado, né, como Hennepin. Caso de qualquer ação do movimento, eles seriam executados, né? Isso foi o que as forças conjuntas exigiam. E o Movimento de Libertação Nacional do Tupamaro, né, foi um dos movimentos que executou um agente da CIA no Uruguai, professor de tortura em toda a América Latina. Domitrione, né? Domitrione, né? Um agente. E hoje esse camarada se encontra doente, né? O Sabalza, né? Sabalza, né? E a gente aí, em homenagem a ele, eu tive o prazer de compartilhar alguns momentos da minha vida com o camarada no Uruguai, né? na militância, né? E é um ser humano maravilhoso. E é mais do que um irmão, porque somos irmãos de ideias e de sonhos e de utopia, né? Então, gente, amigos e amigas, amigas, companheiros, companheiras, camaradas, né? A gente quer finalizar esse encontro com vocês trazendo uma memória concreta da última revolução que a gente teve aqui na América Latina, a Revolução Nicaragüense, da qual eu tive a sorte de participar. E a gente quer, com uma estrofe do hino do sandinista, né? A gente quer fechar e também dizer a vocês que é um modo de a gente cultivar a memória e de estar ligado a todos que deram a vida pela Nicarágua, pela liberdade. Foram
quase 40 mil para chegar à vitória e mais 33 mil depois que morreram pela contra-revolução. Então, em homenagem a eles, a gente quer cantar. Adelante, marchemos, compañeros, avancemos a la revolución. Nuestro pueblo es el dueño de su historia, arquitecto de su liberación, combatiente del frente sandinista. Adelante, que es nuestro el porvenir, roja y negra bandera nos cobija, patria libre, vencer o morir. Boa. A contra!